Olá, queridos. Chegou o momento de nós estudarmos um pouquinho mais da Bíblia e o nosso tema de hoje é Sociedade com um Milionário. Com certeza seria um privilégio ter a sociedade com um milionário. Mas eu quero mostrar para você hoje que você pode ter e de repente você até já tem a sociedade com um milionário. Um líder religioso estava tentando levar um de seus fiéis, um grande fazendeiro, a compreender que todas as coisas pertenciam a Deus. Então resolveu visitá-lo em sua fazenda. Aquele fazendeiro começou a mostrar suas terras, mostrar suas plantações, a extensão de sua propriedade e falando a respeito de seus propósitos e planos. Aí então o líder religioso fez uma pergunta: tudo isso é seu? E ele falou: sim, tudo isso é meu. E aí o líder religioso fez a segunda pergunta: e daqui a 100 anos, de quem serão? Naquele momento o fazendeiro compreendeu que na verdade ele tinha emprestado toda aquela fazenda, porque dentro de 100 anos possivelmente ele não estaria mais vivo. E aí, de quem seria? Não seria dele. Queridos, nós precisamos entender que de Deus pertence tudo. A Deus pertence tudo, pois Ele é o Criador. Olha só que esse texto do Salmo 24, verso 1 e 2 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Queridos, você pode ter várias coisas, uma casa, um carro, pode ter um bom trabalho, pode ter terrenos, pode ter muitas coisas. Contudo, lembre-se que tudo pertence a Deus, pois do Senhor é a terra e a plenitude. Graças a quem nós obtemos todos os nossos bens? Por que você e eu conseguimos ter aquilo que nós temos hoje? Olha só, Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18, diz assim: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, queridos, tudo que nós alcançamos hoje, na verdade, nós alcançamos pela graça de Deus, pelo braço de Deus, pelas bênçãos de Deus. Então, nós temos que compreender que tudo que nos pertence, na verdade, é nos emprestado por Deus. Talentos, tempo, o templo que é o nosso corpo e os tesouros que nós temos. Tudo isso, querido, são emprestados. Nós temos emprestados esta grande máquina chamada corpo humano. São mais de 260 ossos, são mais de 500 músculos, quilômetros e quilômetros de artérias e veias. Nós temos órgãos que podem tratar e que podem se regenerar de forma extraordinária. O corpo humano é a máquina mais perfeita do universo. Contudo, nós precisamos cuidar dela, porque senão ela se deteriora, ela se acaba. Ela não apenas envelhece, mas ela acaba morrendo, literalmente, sem saúde e sem bem-estar. Segunda coisa que nós temos, ou que nós cuidamos, mas não nos pertence, é o tempo. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que nós temos feito com o nosso tempo? E o detalhe, o tempo não nos pertence, porque daqui a 2 minutos, esse tempo já passou. Queridos, nós temos que compreender que o tempo pertence a Deus, porque é Ele que informou o tempo, e Ele está atemporalmente cuidando de nós. Lembremos que o Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Queridos, o que nós temos feito com o nosso tempo, que é emprestado? Temos utilizado ele da maneira correta, remindo o tempo, porque os dias são maus? Aí nós temos a terceira coisa que nos é emprestado e que pertence a Deus: talentos. Tem pessoas que cantam maravilhosamente bem, tem pessoas que pregam maravilhosamente bem, tem pessoas que administram maravilhosamente bem, tem pessoas que consertam maravilhosamente bem. Tem muitos talentos que existem. Mas eu pergunto, esses talentos são nossos? Não, são presentes de Deus. E nós temos que entender que, na verdade, tudo pertence a Ele. Este texto aqui de Mateus, capítulo 25, do verso 14 a 30, fala sobre a parábola dos talentos.
sobre um homem que deu 10 talentos, 10 moedas para um, 5 moedas para outro e 1 moeda para outro. O que aconteceu? Aquele que tinha 10 multiplicou os talentos. Aquele que tinha 5 multiplicou os talentos. Aquele que tinha 1 escondeu os talentos. O que é essa lição? O que é essa mensagem? O que esse texto bíblico quer dizer para nós? Quer dizer para nós que os nossos talentos não são para ficar nem escondidos, nem guardados e muito menos para utilizar para a nossa riqueza, mas sim para poder glorificar a Deus que está nos céus e que nos deu este privilégio, esta oportunidade. E o quarto ponto que não nos pertence, mas pertence ao Senhor, são os tesouros, aquilo que nós temos, os bens. Veja bem o que nós encontramos em Gênesis capítulo 28, verso 20 a 22. Gênesis 28, versículo 20 a 22. Diz assim: Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto concederes, certamente eu te darei dízimo. Esse texto ele é importante, sabe por quê, queridos? Muitos falam que a questão do dízimo é uma questão para o povo judeu, era uma questão do Antigo Testamento. Esse texto ele está no Antigo Testamento. Contudo, esta história falando sobre Jacó aqui, nós podemos entender que Jacó era muito antes, viveu muito tempo antes de Moisés. E aí, queridos, veio uma grande mensagem para mim e para você. O dízimo é anterior a Moisés, ou seja, o dízimo é um plano de Deus para o seu povo. Jacó fez um voto sem ter igreja, sem ter sacerdote e principalmente sem ter um povo judeu, que na verdade seria descendência dele. Nós precisamos entender, queridos, que o dízimo, na verdade, ele vem desde a criação, pois é a parte do Senhor. Sabe quando Deus disse que nós não deveríamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele estava dizendo para nós: não mexa na minha parte. É a mesma coisa com a questão do dízimo. Não mexamos na sua parte. Queridos, olha só. Certa vez, um fazendeiro, ele estava conversando com seu amigo e dizendo que ele era fiel dizimista. Seu amigo disse assim: como assim fiel dizimista? Olha o trabalho que você tem para poder manter toda essa plantação, para você poder ter tudo isso daqui que você tem. Como é que você vai devolver ainda 10% só para enriquecer a igreja? Queridos, aí então ele falou assim: olha, eu trabalho com 2 cavalos, 500 horas e fico com 90% dos lucros. Deus, 121 mil cavalos, pois toda a chuva vem dele, o sol vem dele. Deus trabalha 24 horas sem parar, pois ele é quem faz com que cresça. Foi ele quem fez a terra ter substância para poder fazer com que a plantação crescesse, e ele só fica com 10%. Eu pergunto, é justa essa sociedade? Eu trabalho menos e ganho mais. Deus trabalha mais e ganha menos. Naquele momento, o vizinho daquele fazendeiro entendeu que, na verdade, tudo que nós temos, a parte que nós fazemos, é muito pequena, pois Deus faz muito mais por cada um de nós. Há uma bênção maravilhosa que Deus promete para aquele que é fiel. Olha só, Malaquias capítulo 3, o verso 10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Precisamos ser fiéis a Deus, pois Ele promete uma bênção. Quando eu devolvo para o Senhor, eu estou mostrando que eu confio de que tudo que eu tenho e de que tudo que me pertence, na verdade, vem dEle. Queridos, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Este é o pedido do Senhor. O pedido de que nós possamos ser fiéis com as primícias, não com as sobras, porque Deus não nos deu as sobras. Deus nos dá o seu melhor. Deus nos deu o seu Filho. Queridos, devemos dar com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 7, fala que
a doação ela deve ser com alegria do coração. E aí, então, eu quero falar para você de 3 tipos de doadores, 3 tipos de dizimistas. Tem o dizimista ou doador pedra, que é aquele que você precisa bater para poder sair alguma coisa, e ainda sai faísca. Tem o dizimista esponja. O que é o dizimista esponja? É aquele que você precisa apertá-lo para que ele possa escorrer, para que ele possa devolver. Se não for apertado, ele não devolve. Agora, queridos, tem o dizimista favo de mel. Favo de mel, basta você tocar nele, ele já começa a escorrer. Na verdade, antes mesmo de você tocá-lo, ele já está exalando o seu cheiro e os seus nutrientes. Queridos, nós precisamos ser dizimistas e ofertantes como um favo de mel, que ao simples toque de Deus já exala todo o seu perfume e principalmente os seus nutrientes e a sua gostosura e doçura. Não sejamos pedras que Deus bate, mas não tira nada. Não sejamos como esponjas que precisamos ser apertados ou pressionados para poder ser fiel ao Senhor. Mas sejamos como favo de mel, que naturalmente exala e derrama toda a sua doçura e toda a sua beleza para adiante. Continue o estudo respondendo o formulário que nós temos aí abaixo e eu espero que você possa aprender mais sobre isso que é tão importante, sobre a questão da fidelidade, não a homens e a igrejas, mas a Deus. Nosso próximo tema é sobre ofertar. Lembre-se, queridos, ofertar é gratidão. E você, tem um coração grato? Espero você no nosso próximo tema, nosso próximo estudo. Que Deus abençoe a você e a sua família.